E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta com mais um vídeo. Hoje, mais uma vez, com cortes do Hora 10, o jornal da noite do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola e também conteúdos exclusivos para você, tá bom? Então, eu convido você a curtir, comentar, compartilhar, para que possamos ampliar o alcance das nossas publicações e quem pode contribui com o Pix para que possamos fortalecer o nosso canal. Vamos assistir aos cortes do Hora 10 e daqui a pouco eu volto com um conteúdo preparado exclusivamente para você que é seguidor do canal. Então, depois dos cortes, continue aqui com a gente, tá bom? Vamos lá. Momento para olharmos para a atualidade internacional. A China respondeu nesta terça-feira contra as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump às importações dos produtos chineses com medidas similares. No campo da tecnologia, a China anunciou uma investigação ao Google por suspeita de violação da lei da concorrência. No setor comercial, Pequim vai aplicar direitos aduaneiros de 15% sobre o carvão e gás natural feito nos Estados Unidos. Haverá ainda a taxa de 10% sobre o petróleo bruto, equipamentos agrícolas e veículos de grande cilindradas. A contramedida da China entra em vigor a 10 de fevereiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta terça-feira na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes da retomada das negociações sobre o cessar-fogo em Gaza. Netanyahu é o primeiro governante estrangeiro convidado à Casa Branca desde o retorno de Trump ao poder em 20 de janeiro, um símbolo da relação estreita entre o líder israelita e o magnata republicano. Antes da reunião, o gabinete de Netanyahu anunciou que vai enviar no fim de semana uma delegação ao Qatar para discutir as próximas fases do cessar-fogo em vigor em Gaza desde 19 de janeiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta segunda-feira o desejo de negociar um acordo com a Ucrânia para ter acesso às terras raras e aos minerais, recursos utilizados na produção de eletrônicos. Em troca, assegurariam a ajuda militar na guerra contra a Rússia. Trump falava durante entrevista realizada no Salão Oval da Casa Branca. Em outubro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já tinha proposto esta ideia como parte do plano da vitória para pôr fim à guerra. Momento para a análise que se impõe, hoje com o Issau Agostinho e o Wellington Calazans, aos dois, muito boa noite, bem-vindo à Hora 10. Bem-vindos, no caso. Boa noite, Sansão, Dom Baixo, boa noite também, Saul Agostinho, e a você assistindo à Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Wellington, hoje vamos de alguma forma dar continuidade ao assunto de ontem. A China já respondeu, no entanto, às tarifas impostas pelo presidente norte-americano e a China, portanto, determinou as suas respectivas taxas em função de cada área, uma medida que entra já em vigor no dia 10 deste mês. É isso aí. A tarifa de 10% imposta por Donald Trump à China gerou aí uma resposta rápida de Pequim. E essa reação veio com tarifas também, controlos de exportação e uma investigação, como você já mencionou, sobre grandes empresas de tecnologia norte-americanas. A China aplicou uma tarifa de 15% sobre o carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos, para além de um imposto de 10% sobre o petróleo, e também equipamentos agrícolas, e aumentando assim as tensões comerciais entre os dois países. Novos controlos de exportação foram impostos a diversos metais e itens relacionados ao setor agropecuário, que é um impacto muito grande na economia norte-americana, de acordo com especialistas. A China também
vê nessas ações um aviso de que ela pode prejudicar os interesses dos Estados Unidos e também pode recuar caso haja algum tipo de entendimento. Não houve aqui uma reação muito dura da China. Todos consideraram uma ação moderada e a expectativa é de que Donald Trump, como bom comerciante, vamos chamar assim, que é um grande empresário, né, do setor imobiliário, ele se utilize da habilidade que possui para tentar minimizar os impactos de lado a lado. Por isso, Sansão, é preciso aqui que façamos alguns apontamentos sobre as possíveis consequências caso não haja esse entendimento. Primeiro, sobre o propósito das tarifas, né? As tarifas de 10% sobre a China, elas foram anunciadas sob o argumento de proteger fabricantes norte-americanos e seus trabalhadores. Como falei ontem, e já tenho falado isso aqui, desde a promessa de campanha de Donald Trump, caso ele viesse a aplicar, e acabou aplicando, que é muito perigoso para a economia norte-americana, porque grande parte da manufatura dos Estados Unidos da América, ela foi deslocada para o exterior, principalmente para a própria China, o que desmorona os argumentos de que essas tarifas realmente protegem indústrias ou empregos norte-americanos. Haverá um impacto negativo nas indústrias norte-americanas, porque algumas indústrias norte-americanas dependem de componentes produzidos na China. Um aumento de 10% e de 15%, como foi anunciado em contrapartida pelos chineses, nos custos dessas peças vitais para o setor agrícola, por exemplo, pode prejudicar a produção doméstica norte-americana, resultando em desemprego nos Estados Unidos da América. Sem uma base industrial local forte, não há como proteger a partir da imposição de taxas, como está reivindicando aí o Donald Trump. A grande sugestão, e isso após uma análise muito tranquila, é que no lugar de taxas, deveria ser estudado aí uma tarifa, não é, para o uso de impostos sobre as corporações, porque empresas que produzem dentro dos Estados Unidos com mão de obra norte-americana, elas deveriam pagar menos impostos, enquanto aquelas que foram transferidas para a Ásia e apenas importam a partir da Ásia para os Estados Unidos, não produzindo, portanto, dentro dos Estados Unidos e não gerando postos de trabalho dentro dos Estados Unidos, estas sim poderiam receber não taxas, mas impostos de importação, já que produzem fora. E isso mudaria, obviamente, todo um contexto que vem sendo aplicado nas últimas 3 décadas e, de alguma maneira, vai ocupar, durante algum tempo, o debate sobre prós e contras dos dois lados. Mas, de alguma maneira, nós temos aí um risco de que Donald Trump esteja, a partir das suas ordens executivas, se tornando um pequeno ditador dentro dos Estados Unidos da América, já que ele não consulta ninguém e está gastando tinta da sua caneta enquanto pode para imposição de uma política praticamente individual, desafiando, inclusive, parceiros tradicionais dos Estados Unidos da América. Wellington, será que o Trump previa esta resposta destes países, como é o caso agora da China? Olha, Sansão, ele deve ter algum conselheiro que sabia disso. Não é possível que ele esteja cercado somente de bajuladores, como suspeitamos, né? Mas se ele não sabia, ele vai sentir da pior maneira possível as consequências da contrapartida. Por isso, eu considero que as tarifas de Trump são, por várias razões, uma solução inadequada, porque não vai trazer de volta empregos para os Estados Unidos da América e, para piorar, ele pode produzir estagflação, que é economia estagnada com inflação, e isso é muito, mas muito ruim, não só para a economia norte-americana, mas principalmente para o povo norte-americano, que vai sentir o impacto imediatamente.
Wellington, algum comentário em relação a este aspecto do anúncio da investigação ao Google por suspeita de violação da lei da concorrência? Ora, sabemos que existe aí uma disputa tecnológica que está aberta entre China e Estados Unidos. Houve todo um desgaste da marca TikTok muito recentemente, em função da possibilidade de banimento, que o Donald Trump recuou uma iniciativa de Joe Biden, que já havia sido praticamente consumada, inclusive no parlamento. Mas não podemos descartar também que tudo isso seja um teste de lado a lado para saber até onde cada um pode ou quer chegar. Eu aposto aí mais no diálogo. Eu acho que Estados Unidos e China vão encontrar um entendimento e esse ensaio aí é muito do que Donald Trump falou na campanha e ele precisa dar aquela impressão ao povo norte-americano de que ele está extremamente forte e atendendo demandas eleitorais. Mas não aposto muito no aprofundamento disso, porque será muito ruim para todos. Né? Não há vencedores em guerra comercial de nenhum tipo de espécie. Wellington, ainda consigo, olhamos para o segundo tema. O primeiro-ministro de Israel foi recebido na Casa Branca por Donald Trump. O que é que se pode esperar deste encontro? Bem, antes de falarmos sobre o encontro em si, é preciso dizer que enquanto o genocídio continua em Gaza, não em Gaza agora, na Palestina, mas na Cisjordânia, né, Israel mudou apenas a forma de atacar o povo da Palestina. Netanyahu é recebido pelo presidente dos Estados Unidos da América, que é o principal patrocinador das atrocidades de Israel contra o povo da Palestina, que são os Estados Unidos da América. Né? Saiu Joe Biden, entrou Donald Trump, e a vergonha é a mesma. Em Gaza, as pessoas ainda são ameaçadas pelas bombas periódicas que são lançadas sem nenhum pudor por Israel contra civis que vivem sem eletricidade e recursos básicos como comida e água. Então, a relação entre Estados Unidos e Israel, ela é marcada pelas políticas de apoio incondicional dos Estados Unidos, embora Donald Trump afirme defender a política America First, que seria primeiro a América, ou primeiro o povo americano, mas na prática o vínculo com Israel aponta para a prioridade de Trump e também anteriormente de Joe Biden para os interesses de Israel, porque o financiamento a Israel pelos Estados Unidos ele decorre do lobby sionista, que atua com muita força e que sequestrou a agenda política nacional e internacional dos Estados Unidos da América e cobra na forma de ajuda militar incondicional, doação de investimentos ilimitados, quase sempre apoiados pelos endividados contribuintes dos Estados Unidos da América. Há quem diga que Donald Trump irá, a partir desta visita de Benjamin Netanyahu, falar sobre o aprofundamento do cessar-fogo. No entanto, muitas informações que também não são totalmente confiáveis, porque a imprensa sabemos que tem uma inclinação muito grande pela causa de Israel, né? Muitos apontam de que Donald Trump irá anunciar neste encontro com Benjamin Netanyahu o banimento do apoio dos Estados Unidos à UNRWA, que é uma agência das Nações Unidas que apoia a causa lá na faixa de Gaza, e para isso já foram produzidas muitas mentiras, né, sobre a atuação daquele órgão ali na região. E, por fim, Sansão, para devolver aí a palavra a você e dar mais tempo para o nosso colega Sal, em algum momento o povo norte-americano vai entender que a opacidade e a desonestidade que envolvem esse relacionamento entre Estados Unidos e Israel são prejudiciais aos interesses globais dos Estados Unidos da América, porque vai afetar diretamente na relação dos Estados Unidos com o
o Médio Oriente e também, consequentemente, para o próprio povo americano, que tudo isso vem em forma de insegurança e de difícil relacionamento com outros países. É isso, Sansão. Agora, olhar para a guerra na Ucrânia, o Wellington, o Donald Trump revelou nesta segunda-feira o desejo de negociar um acordo com a Ucrânia para ter acesso às terras raras e aos minerais em troca de uma ajuda militar contra a guerra na Rússia. Na sua visão, caso se efetive, que vantagens para a Ucrânia? Olha, Sansão, eu não quero ser aquele que sempre traz a notícia triste, não, mas alguém precisa avisar ao Donald Trump que todo o território que possui reservas de terras raras na Ucrânia, ele está sob o domínio russo. Então, se ele quer ele vai ter que negociar com Vladimir Putin, e não com Volodymyr Zelensky, e não com os ucranianos. Ou então ele vai ter que declarar guerra contra a Rússia, para tomar isso e devolver a Ucrânia e fazer essa negociação prometida. Essas reservas aí estão numa área que há algum tempo, inclusive, né, eu até fiquei surpreso com essa proposta, mas há algum tempo esta área já está sob o domínio russo. Então, como é que o Donald Trump vai conseguir explorar algo que não pertence mais à Ucrânia do ponto de vista, atenção, militar, né? Do ponto de vista da discussão filosófica sobre soberania territorial e etc., talvez ainda possamos considerar como ucranianas aquelas áreas, mas como a Ucrânia considera que é uma guerra e não uma operação militar especial como a Rússia considera, então essa proposta de Donald Trump é completamente inaplicável, pelas razões óbvias que eu acabei de expor aqui. E também, talvez seja uma maneira encontrada de dizer assim, olha, já demos tudo a você e você não consegue sequer controlar o seu próprio território. Então, não temos mais o que fazer, porque você não tem nada a nos dar em troca. Eu acredito muito nessa segunda possibilidade. É isso, Sansão. E Wellington, até a próxima segunda-feira. Um grande abraço para você, boa noite, também a você assistindo. No sábado estarei aqui no Conexão Angola. Até o próximo encontro. Um grande abraço e sal. Você assistiu aos cortes do programa Hora 10, o Jornal da Noite, do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola, em que eu tive a oportunidade de comentar 3 temas da atualidade internacional. Espero que você tenha gostado. E agora, para você que ficou até agora, que coisa meio repetitiva, mas é isso aí, você entendeu, né? Para você que ficou até aqui com a gente, tem conteúdo exclusivo. Né? Tem conteúdo exclusivo porque nós temos o assunto do momento, que é essa visita de Benjamin Netanyahu, que foi tema do comentário, mas que, obviamente, por causa da questão do tempo da televisão, não dá para aprofundar tanto como nós gostaríamos. Então, nós estamos aí diante de desafios de Donald Trump entre atender demandas do lobby sionista que ajudou a elegê-lo e também atender uma agenda interna que ele prometeu na campanha, que é dar prioridade aos Estados Unidos da América, né? O American First, que foi a base da plataforma eleitoral dele e que ele prometeu encampar durante todo o seu governo. Diante disso, nós estamos aqui vendo que tudo aquilo que ouvíamos antes sobre a força da democracia norte-americana sempre foi uma mentira. Porque estamos vendo que o dinheiro que é investido na campanha, ele necessariamente
influencia naquilo que será aplicado por quem foi eleito. Obviamente que por estar aqui focado na questão norte-americana, porque o país que sempre se apresentou ao mundo como uma grande democracia e etc., eu não irei citar outros países, inclusive o Brasil, que sofre problema semelhante. Mas o que eu convido você aqui para uma reflexão é sobre esse modelo falhado do que chamam de democracia. Porque, ao fim e ao cabo, o que prevalece é o dinheiro de quem tem dinheiro para ganhar mais dinheiro com o dinheiro investido. Você entendeu? Então Donald Trump, ele vai ter que ceder algumas coisas para Israel, mesmo sabendo que irá prejudicar os Estados Unidos e o povo norte-americano, mas também ele, ao fazer isso, ele fica enfraquecido, não só pela óbvia necessidade de cumprir ordens de quem o patrocinou, como também numa base eleitoral que foi grande maioria, que por extensão acabou por eleger as duas casas parlamentares norte-americanas republicanos, né, com o mesmo partido do presidente, que é o Donald Trump, e dessa maneira há uma frustração generalizada nos Estados Unidos da América, porque o apoio dos Estados Unidos a Israel já é visto por grandes especialistas, não só em geopolítica, como também em economia, como uma inviabilidade ao projeto de priorizar os interesses norte-americanos. Há, inclusive, memes, você já deve ter visto por aí, que o Donald Trump aparece dizendo que é Israel first e não American first, como ele prometeu. Então, faça sua reflexão sobre o tema, avalie se realmente existe essa democracia que dizem tanto, não é? E vamos tentar entender como combater essa influência do dinheiro nas grandes decisões que acabam por prejudicar povos e nações. Este é o primeiro tema exclusivo para você, uma reflexão aqui também, um pouco de informação, com um convite ao debate, que você pode ficar à vontade para comentar aqui, e eu peço apenas que não use caixa alta, né, letras maiúsculas, né, caixa alta é uma linguagem muito técnica do jornalismo, letras maiúsculas, use letras normais, não poste links de outras publicações, porque não aprovamos, e seja moderado na linguagem. Se não gostou do que eu falei, argumente, não venha aqui com ofensas, porque eu não aprovo, porque aqui o grande objetivo do canal é ampliar o debate, só contribui quem pode e quem deseja contribuir com o Pix, e a única coisa que eu peço mesmo assim é que você valorize o trabalho como uma possibilidade de ter acesso a um conteúdo diferente daquilo que é apresentado pela imprensa mainstream, tá bom? Agora, outro tema que também assim é interessante que eu trago aqui no exclusivo para você é essa questão dessa disputa comercial que está sendo travada por Donald Trump, porque ela está muito incerta. O que é que Donald Trump quer? Taxando países que são fornecedores daquilo que os norte-americanos consomem? É uma pergunta. Bem, se ele for incorrer no risco de querer produzir tudo dentro dos Estados Unidos, ele vai acabar com despesas elevadíssimas para produtos de baixo valor agregado. Por isso, eu não vejo como inteligente se a estratégia for essa. Se for apenas barganha para tentar conseguir um pouco mais da China, um pouco mais do Canadá, um pouco mais dos países da União Europeia, um pouco mais da Coreia do Sul, enfim, dos países que ele tem ameaçado, é um modelo estranho de negociação. Ele poderia ser franco, expor o que ele pode oferecer como contrapartida e tentar
uma negociação mais franca, mais aberta, sem essa tensão de uma aparente guerra comercial. Porque guerra comercial ela é tão grave quanto qualquer outro tipo de guerra, armada e etc. Por quê? Porque a guerra comercial ela afeta diretamente o consumidor, que são as pessoas, o povo, você, eu, todo mundo que consome, que vai ao supermercado, que precisa comer, que precisa fazer conta para pagar as contas e ter uma vida minimamente digna. Então, guerra comercial implica diretamente, negativamente, nessas pessoas. Então, Donald Trump não está sendo inteligente ao fazer esse tipo de tensão global em torno dessas questões comerciais. Além de tudo, e os chineses estão certíssimos quando ameaçam um processo na Organização Mundial do Comércio, a OMC, o Donald Trump a impor essas taxas, tarifas, sei lá, qualquer nome que queira dar, ele deixa de cumprir acordos, quer dizer, que não é novidade para os Estados Unidos da América, mas do ponto de vista comercial isso é muito ruim, porque quebra a segurança jurídica e ameaça as relações internacionais. Então, esse era o outro tema que eu queria trazer. Obviamente, eu não tinha condição e tempo na televisão para fazer essa abordagem que fiz aqui com exclusividade. Agradeço a você pela atenção. Mais uma vez, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para que a gente volte com muito mais conteúdo essa semana. A gente deve ter mais um conteúdo exclusivo apenas do canal, sem cortes da televisão, com uma entrevista. E você vai ser avisado se tudo der certo, tá bom? Eu agradeço a você pelo apoio, um grande abraço e até o próximo vídeo.